E vamos lá ler no livro de Josué, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que entenda, o Senhor Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podeis assentar, vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos pelo livre acesso que temos a ela, agradecemos porque ela é a tua palavra viva, tua palavra que nos ensina como devemos proceder, e que o seu Santo Espírito possa hoje estar aqui intercedendo por todos nós para que possamos compreendê-la. Que o Senhor possa me usar da forma que tu quiseres, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem de forma clara e que ela possa alcançar corações. Agradecemos pela salvação em Jesus Cristo e é em nome dele que oramos. Amém. Como eu falei no início da mensagem, lá quando eu preguei da última vez, quando eu trouxe a mensagem da última vez, eu disse que essa passagem, esses versículos aqui, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. E não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Quando eu me converti algumas décadas atrás, não vou especificar quanto tempo, mas já tem um tempinho, lá na década de 90, no final da década de 90, um estudante do ensino médio, quando eu ganhei minha primeira Bíblia, ela tinha esses versículos em destaque. A pessoa que me deu de presente destacou esses versículos e eu me apeguei a ele de forma muito, muito forte. Eu queria ouvir como Josué ouviu de Deus essas palavras de incentivo e de encorajamento. E sempre que eu estava num momento de fraqueza espiritual, especialmente, eu lembrava, ser forte e corajoso. Eu ainda era bem jovem, bem mais jovem do que hoje. Não sou mais tão jovem. Mas, na época, eu pensava nesses versículos e não meditava em todo o contexto que ele tinha. Tudo que ele traz importante. E essa mensagem, eu fui feliz de tê-la escrita em destaque na minha primeira Bíblia, mas ela é muitas vezes usada em seminários ou para formatura de pastores, de missionários. Isso aqui.
como forma de incentivo para eles diante da missão. Só que isso é algo que a gente deve ter como verdade para todos nós crentes. Não apenas para quem exerce a função de líder. Apesar de que todos nós somos líderes de alguma forma. No nosso lar, no nosso trabalho. Foi esse o chamado que Deus nos fez. Para ser líder, para influenciar. Mas muitas vezes ela só é usada dessa forma. E isso é usar ela de forma simplificada. Porque ela tem a falar a cada um de nós. Mas para trazer um contexto para vocês, no capítulo 1, a gente tem o quê? A gente tem o povo hebreu, que estava peregrinando no deserto por 40 anos, sob a liderança de Moisés, chegando à terra prometida. E eu acho que a gente deve ter em mente a situação que Josué se encontrava nesse momento. A gente viu, para quem lembra, que Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria uma grande nação, e que ele teria uma terra, e que ele seria bênção para todas as nações, para todos os povos. Lá, Abraão, e Sara, que não tinham filhos, já idosos, receberam essa promessa de Deus. E Deus cumpriu essa promessa, fazendo dos descendentes de Abraão uma grande nação. Eles viveram 400 anos como escravo, ainda no Egito. E depois disso, sob a liderança de Moisés, Deus os fez peregrinar pelo deserto até a terra prometida. E a gente vê isso, os relatos no Pentateuco, nos 5 livros anteriores. A gente vê tudo que o povo passou durante esses 40 anos. E agora, nesse momento, Josué, que era servo de Moisés, junto do povo, acabara de perder o seu grande líder, Moisés. E eu imagino Josué, em que situação ele se encontrava. Josué, agora, o contexto na vida dele era esse. Ele estava diante daquele povo que anos atrás, como a gente vê em Números, Moisés envia os espias. Entre esses espias, que um representava cada uma das tribos, um desses espias era Josué. Josué e Calebe foram os 2 únicos que foram contra o relatório de todos os outros espias, que disseram, não, Moisés, a gente tem que recuar, esse povo é muito forte. Esse povo é um povo guerreiro, é um povo forte, nós somos fracos. Ou seja, eles estavam confiando na força deles. Mas Josué, que na época se chamava Oséias, que significa Salvador, ele, junto com Calebe, diz, não, vocês estão errados. Deus está conosco e a gente vai vencer esse povo. Mas pela desobediência do povo, que não quis, eles ainda passaram tempo até chegar à terra prometida. Moisés também, num momento de desobediência, também Deus disse que ele não chegaria, mas Josué estava agora diante daquela terra prometida a eles, prometida àquele povo, mas estava sem Moisés. Moisés acabara de morrer. E ele, imagino ele, com a perda de Moisés, poderia estar bastante fragilizado, certamente. Ele deveria estar fragilizado, ainda mais com a responsabilidade de substituir Moisés. Imagino que as pernas dele tremiam diante dessa situação. Mas aí, Deus fala diretamente a Josué e diz, sede forte e corajoso. Eu não vou reler, mas isso a gente vê aqui nos versículos de 1 a 4. No versículo 5 ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o que eu gostaria, isso foi uma mensagem que eu escutei do meu pastor na época, há muitos anos atrás, não na época, mas eu escutei mais recente, de meditações sobre essa mensagem que na época eu não refleti sobre esses aspectos. Que aqui a gente deve trazer um paralelo sobre a vida de Josué e a nossa vida hoje, nesse tempo, nessa nova era, na era cristã, né? Depois de Cristo.
O que teve de diferente? O que teve de similar? O que a gente vai ver? Aqui não tem muita coisa diferente. A gente pode se colocar como Moisés, como Josué, que ouviu diretamente de Deus. E às vezes a gente pensa, eu gostaria de ouvir Deus falar a mim diretamente, como ele falou a Josué, ser forte e corajoso. Só que Deus fala a nós, através da palavra dele. Josué ouviu, mas a gente pode ler a palavra de Deus. A gente tem livre acesso. Na época não tinha a Bíblia disponível e Deus se apresentava de diversas formas, às vezes falando diretamente. Eu acho que isso fez ele tremer mais ainda. Imagine só. A gente fala isso, mas não tem noção da situação que é ouvir Deus falar. A gente vê em Isaías, quando Isaías ouviu a voz de Deus, ele diz, Senhor, não, eu sou pecador. Então Deus, diante falando diretamente, é algo tremendo. Mas a gente tem algo muito mais tremendo, que é ter toda a palavra de Deus disponível em nossas mãos. Ter livre acesso a ela. Aí Deus disse para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como foi com Moisés. Não te deixarei, jamais te desampararei. Aí eu convido vocês a abrirem Mateus 28, 20. Lá a gente escuta já Jesus falando. E como é que ele diz? Mateus 28. Diz assim, Jesus falando. Ensinando-os a guardar todas as coisas, vou ao 19. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem essa promessa de Cristo para nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É bem parecido com o que Deus fala para Josué. É o que Cristo fala aqui na sua palavra a nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a gente também tem essa promessa para nós, da companhia de Cristo. E vai muito mais além do que isso. Em João, Evangelho de João, capítulo 14... (14, 23) diz: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Vejam a diferença. Lá, Josué teve a promessa de Deus de companhia, como a gente tem de Cristo. Eis que estarei conosco. Mas há algo muito mais profundo aqui. Ele faz morada em nós, junto com o Pai e o Espírito Santo. Como está no versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então temos não só a companhia, mas a presença deles dentro de nós, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Olha que promessa incrível. Isso é inexplicável, mas é o que Deus diz a nós, que temos a presença dele em nossa companhia, fazendo morada em nós, através do Espírito Santo. Primeiro aspecto, primeiro paralelo que a gente tem dessa passagem com a nossa vida hoje. Logo depois, a gente leu no versículo 7, Deus dizendo: Tão somente ser forte e muito corajoso, para vencer esse povo que está à tua frente. Não, diz assim: ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei
que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Então, a promessa que Deus fez a Josué é uma moeda de dois lados. Tem uma contrapartida, né? Deus diz, estarei conosco, ser forte e corajoso, mas, Josué, obedecer rigorosamente à lei. Obedecei rigorosamente à lei. Obedecei a palavra. Obedecei os meus mandamentos. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Interessante que se ele se desviar para a direita, ele já estaria desobedecendo. Mas Deus, ele é enfático. Tanto faz se desviar para um lado e para o outro, mas ele diz, não se desvie nem para um lado nem para o outro. Segue a lei, cumpre a lei. Obedece a lei rigorosamente. E lá em Tiago 1, vamos lá comigo. Tiago 1, o meio-irmão de Jesus, na carta, no final da Bíblia, diz assim, versículo 22 a 25. Olha o que diz aqui a nós. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, aqui tem uma ordem para nós também. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, da lei de Deus, da lei perfeita, a lei de Cristo. E Cristo ainda fala, não vou pedir que abram, mas vocês marquem aí, em João capítulo 14, versículo 15, que a desobediência à palavra, a desobediência aos mandamentos de Deus é falta de amor. Então a gente demonstra o nosso amor a Cristo através da obediência. Assim como Deus fala para Josué, ele fala para nós. Sede obedientes à palavra. Sede obedientes à lei perfeita de Cristo. Mas no versículo 8 de Josué, Deus ele complementa, dizendo, você vai obedecer à palavra e não vai cessar de falar desse livro da lei. Então, Josué, além de obedecer, você tem que falar da lei. Você tem que falar sempre da palavra. Agora, vejam bem, Josué pode ter pensado, será eu vou ser pastor? Eu sou pregador da palavra? Josué não era pastor, ele era um líder militar. Ele foi chamado por Deus para ser um líder militar e civil do povo, para guerrear contra o povo, mas Deus diz, além dessa missão, você tem a missão de falar a palavra. Independente do que você vai fazer. Independente de qual é a sua missão, você deve falar da palavra. Incessantemente. Não era suficiente apenas obedecer. Ele tinha que ensinar o povo, educar, exortar e, como juiz, também julgar o povo através da lei. E para nós, o que a Bíblia fala? Uma falha aí. Mas Marcos 16:15. Marcos 16:15, não apareceu lá na projeção. Finalzinho do livro de Marcos. Vamos ler do 14 para contextualizar.
Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cristo diz aos discípulos e a nós, discípulos dele hoje, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não havia local certo ou ocasião certa para falar de Cristo. Toda ocasião e todo local é local para a gente falar de Cristo. Aí vocês podem questionar, então eu vou ser aquele tagarela, aquele crente chato que fica falando, ou eu vou ser pastor também? Não, não é isso. O pastor tem uma missão de estudar a palavra, trazer a palavra, ensinar a palavra, mas nós temos também a missão como crentes de falar de Cristo. Isso, certamente, foi algo muito forte quando a gente se converteu, quando a gente foi tomado pelo primeiro amor. Mas muitas vezes a gente vai enfraquecendo isso durante a nossa vida cristã. Vai ficando frio. E isso aqui fala, como Cristo falou para nós e como Deus falou para Josué, que a gente deve falar a todo tempo. Em toda oportunidade que tivermos. Na praia, com um amigo, em casa. A palavra de Deus deve habitar a nossa vida. E todo o nosso falar deve ser baseado na palavra de Deus. Independente do que a gente seja, se somos, de qual profissão que a gente tenha. Independente. A gente é sal e luz. Como crentes, salvos por Jesus Cristo, somos sal e luz. Então somos diferença, porque mostramos a Cristo através da nossa vida, através do testemunho. 1 Coríntios 9,16, a gente tem aqui palavras de Paulo. 1 Coríntios 9,16. Olha o que Paulo diz sobre falar da palavra de Deus. Está faltando ali, né? Obrigado, pastor. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. A gente tem a mesma responsabilidade de Paulo. Certamente não somos como Paulo, que era um apóstolo, mas somos representantes de Deus e somos, como já falei, e a palavra de Deus diz, sal e luz. E isso significa que devemos também ter essa responsabilidade de sempre estar falando, como Deus falou para Josué, da palavra de Deus. Aí vocês perguntam, então, é aquela questão de estar sempre dizendo, Jesus nos salvou, na palavra de Deus não é só isso. Vamos lá para 2 Timóteo 3. A palavra de Deus ela nos ensina para toda situação. A gente tem, em 2 Timóteo, Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, é uma passagem bastante conhecida, mas geralmente a gente tem apenas a primeira parte dela em destaque. 2 Timóteo 3,16, que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, foi Deus que revelou. Agora, a segunda parte traz um aspecto prático desse versículo, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, homem, então é apenas para os homens, não, aqui para todos, homem e mulher, todo ser humano de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é nossa responsabilidade sempre estar exortando, ensinando, baseado na palavra de Deus. Se a gente vê um irmão crente
com atitude que não seja conforme a palavra de Deus, a gente deve, em amor, ensinar e mostrar. Ó, irmão, baseado na palavra de Deus, não é assim que a gente deve proceder. Independente se eu tenho poucos anos ou poucos meses de convertido e eu vejo um irmão de muitos anos com atitude errada, se a gente sabe que a palavra ensina, a gente deve exortar em amor, deve ensinar, que fala. Ou seja, devemos falar sempre a palavra de Deus, a todo tempo, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Às vezes até o pastor mesmo. A gente deve orientá-lo baseado na palavra. Ele é homem, ele também é pecador. Então, independente do nosso tempo e nossa experiência, alguns dizem, não, eu não tenho tanto conhecimento da palavra. Todos nós temos que manejar bem a palavra. Josué usou a espada. Hoje a gente tem a espada da palavra. Ali era outro contexto de conquista da terra. E hoje nós temos a conquista de almas, pregando a palavra, sendo representante de Deus. Então é uma obrigação nossa como crentes, todos os crentes, ensinar a todos conforme a palavra, em amor. E continuando, eu li apenas a primeira parte do versículo 8, mas Deus segue dizendo, ó, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Josué foi ensinado por Deus a obedecer, falar e meditar na palavra. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre meditação. Hoje em dia está muito em voga isso de meditar, e muitos falam que meditar é esvaziar a mente, mas isso não tem nada a ver com meditação, até porque não é possível para nós esvaziarmos a mente. A gente deve controlar a nossa mente, controlar nossos pensamentos. E a Bíblia nos ensina que quem deve nortear os nossos pensamentos é a palavra. Então, meditar na palavra é não só ler e repetir, mas estar refletindo sobre a palavra, aplicando ela em nossas vidas, primeiramente, para que compreendamos o que Deus tem a nos falar. Toda ela é útil, toda a palavra é útil e ela ensina sobre todos os aspectos da nossa vida. Precisamos, como Deus ensina Josué, e como a gente vai ver agora em alguns versículos, meditar nessa palavra. Meditar é diferente de pensar. Por exemplo, só para deixar isso mais claro. Quando a gente fala, pensei em você, é diferente de dizer, eu meditei sobre nosso relacionamento. Às vezes pensar é pensar mal, é pensar de forma errada, mas meditar é refletir, trazendo para o relacionamento. Quando eu falo, meditei sobre a nossa situação, significa que eu refleti. Então, é isso que a gente deve fazer na palavra de Deus, refletir nela, estudar, aplicando, compreendendo, com obediência sincera a ela e saber o que Deus tem a nos falar através dela. Não é apenas uma leitura corriqueira. A Bíblia, ela deve ser lida e refletida. Então, isso é que Deus fala sobre meditar, estudo, reflexão. É ter intimidade com a palavra, ter intimidade com Deus. É através da nossa intimidade com a palavra que a gente tem intimidade com Deus. Porque a Bíblia fala de quê? Fala de Deus. Até mesmo, se a gente pensa em ler algum livro, a gente deve orar, pedir a orientação de Deus, para saber que livro que eu vou ler. Até mesmo um livro sobre um comentário bíblico. A gente deve pedir a orientação de Deus. Hoje em dia existem vários acessos através da internet. A gente pode ter acesso a vários livros, muito mais do que tempos atrás, quando não tinha internet. E às vezes a gente pode ter uma fonte não boa. Então a gente deve também, não só estudando a palavra, mas também no que a gente estuda sobre Deus, a gente deve procurar
meditando, ou seja, refletindo e pedindo a orientação de Deus. E vamos lá para 1 Timóteo 4,15. Como falei, a gente está fazendo um paralelo com Josué e sobre o Novo Testamento que ele fala a nós. A gente leu agora há pouco 2 Timóteo, vamos agora para 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 15. Olha só, medita essas coisas e nelas ser diligente, ou seja, ser cuidadoso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita nessas coisas na palavra de Deus. Paulo exortando Timóteo, medita nestas coisas e nelas ser diligente, ser cuidadoso, ser bereano, como diz na palavra também. Analisando tudo que é falado sobre a Bíblia. Nem toda interpretação é verdadeira. E isso é muito importante, até como a gente falou anteriormente, sobre falar sempre da palavra de Deus. Se a gente obedece e fala, mas sem uma meditação, a gente acaba sendo frio no falar, sendo mecânico. Era isso que Deus estava ensinando a Josué, que a palavra está nos ensinando. Que a gente deve não ser frio nem mecânico em falar a palavra de Deus. E quando a gente medita nela, isso muda o nosso aspecto, nossa forma de falar a palavra de Deus. Eu falei que seriam 3 aspectos que a gente iria verificar. A gente está chegando ao finalzinho. A gente já leu essa passagem, Tiago 1, 22, 24. Vocês lembram, né? Para que a gente não seja apenas leitores, mas praticantes da palavra de Deus. Então, a gente deve meditar na palavra para que possamos aplicar ela em nossa vida. E assim também ensinar os outros. Não adianta a gente estar querendo usar a palavra só para julgar e repreender os outros. Primeiro a gente julga a gente. E isso que Deus fala para Josué teria consequências. Não é? Deus diz a Josué, ser forte e corajoso para cumprir a palavra, obedece a palavra, não cesses de falar desse livro, medita nele dia e noite. E aí vem a consequência. Qual foi a consequência para Josué? Ele diz, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, versículo 8, a gente leu a primeira parte, segunda parte, agora a última parte do versículo. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No versículo 5 também diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, a consequência na vida de Josué seria vitória e sucesso. A gente viu vitória e sucesso nessas 2 referências que a gente leu. E para nós, qual vai ser a consequência também? 1 João 5, 2, 4, vamos lá ver. Finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, versos 2 a 4. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque, versículo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diferente de Josué, que teve uma vitória pela espada, nós temos a vitória pela fé.
Agora, quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, não temas e não te espantes, no versículo 9, já no finalzinho da passagem que a gente está meditando hoje, é porque essa vitória não viria apenas de mãos beijadas. A gente viu que teria a parte que Josué e a nossa parte também fazer. Toda vitória, toda conquista vem com esforço, vem com dedicação, vem com esforço, com diligência. Que como Cristo falou em Mateus 10, 34. Vamos lá. É uma passagem conhecida, mas vamos relembrar o que Cristo fala. Mateus 10. Devia ter avisado para vocês deixarem a Bíblia marcada em Josué, que a gente iria folhear várias passagens dela. Cristo fala no capítulo 10, 34 a 39 de Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, pela causa de Cristo, achá-la-á. Então, Cristo também fala que teremos dificuldades. Seguir a Cristo não significa que não teremos tribulação, mas venceremos as tribulações pela fé, através da leitura, do cumprimento dos mandamentos, da meditação da palavra e da aplicação dela. Então, agora, para fechar, para concluir a mensagem de hoje, queria destacar essa parte do último versículo de Josué, do versículo 9, do último versículo que lemos. Deus fala, não fui eu que falei, ser forte e corajoso. Ou seja, queridos, Deus está enfatizando que a missão é dele, que o trabalho é dele, o Deus Todo-Poderoso. É nele que temos que confiar, não em nós. A gente tem uma missão a fazer, a gente tem um trabalho a fazer. Deus espera isso de nós, mas ele que está à frente. E a gente deve ter isso sempre em mente. Por isso que eu falei, o livro de Josué, ele é um livro que fala da soberania e da fidelidade de Deus. E ele nos municia, ou seja, nos provê para o seu propósito. O propósito, ou seja, a obra dele. Ele nos capacita, baseado na sua palavra. Temos que cumpri-la. É esse o nosso papel. Assim como Deus fala a Josué, Cristo fala a nós em João 20, 21. Para fecharmos a nossa mensagem, Evangelho de João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como Deus falou para Josué, Cristo fala para a gente, eu te envio. Então a gente deve confiar nele, sabendo que ele é o Senhor.
e somos apenas instrumentos dele. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, graça te damos, Senhor, porque a Tua palavra tem muitas promessas para nós. A Tua palavra nos ensina tudo o que precisamos para a nossa vida. A Tua palavra pode ser aplicada em todos os aspectos de nossa vida. Que possamos dar liberdade ao Espírito Santo para agir em nós, para compreendermos ela, para aplicarmos ela. Que sejamos diligentes no estudo da Tua palavra, meditarmos na Tua palavra, de refletirmos o que ela tem a ensinar. E que sejamos também impactados, assim como Josué foi, com a voz de Deus falando diretamente a ele, impactados pela palavra escrita de Deus, pelo livre acesso que temos a ela. Que as nossas batalhas espirituais sejam com a mesma determinação, garra e coragem que Josué lutou nas batalhas de Israel. Que estejamos obedecendo a palavra, falando sobre a palavra de Deus e meditando nas verdades da palavra de Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te pedimos isso. Amém.